Primeiramente, eu queria que você imaginasse que você precisa guardar o nome de 100 alunos, ou o preço de vários produtos de uma loja, ou talvez as informações do cliente de uma empresa. Você não vai criar uma variável para cada uma dessas coisas, correto? Variável 1, variável 2, variável 3, até a variável 100. E para esse tipo de situação, nós temos as estruturas de dados. Cada estrutura tem um jeito diferente de guardar informação, e escolher a estrutura certa pode fazer com que o seu programa seja muito mais lento ou muito mais rápido. Nosso primeiro tipo de informação vai ser esse comparativo sobre cada tipo de estrutura de dados e como eles se comportam. Então, dando uma olhada aqui, nós temos 4 tipos diferentes. O primeiro é uma lista. Então, você vai ter aqui um exemplo visual dela. 1, 2, 3 e 2. É uma lista com 4 elementos e ela está armazenando 4 números diferentes. Uma lista, ela pode ser mudada depois de ser criada? Ela pode. Então, nós podemos alterar os índices dela. Ou seja, se eu quiser trocar o número 1 por um número 7, por um nome, por uma letra, eu posso fazer isso. Permite valores repetidos? Sim, pois como vocês podem ver, o número 2 ele aparece 2 vezes, na segunda posição e na quarta. E existe uma ordem para isso? Sim. Você tem o primeiro número, o segundo, o terceiro e o quarto, isso é importante. Agora, o segundo tipo de estrutura de dados são as tuplas. Nosso exemplo aqui é 1, 2 e 3. Uma tupla pode ser mudada depois de ser criada? Não, ela é estática, ou seja, você não pode alterar isso. Sempre que você chamar essa variável, os valores que você vai obter vão ser 1, 2 e 3. Você nunca pode mudar esses números. E ela tem uma ordem? Novamente, sim. Tuplas são ordenadas. E, em terceiro, nós temos os conjuntos, que funcionam muito de maneira parecida com os conjuntos da matemática. Aqui nós temos o conjunto 1, 2 e 3. E diferente da lista e da tupla, o conjunto ele é definido pelo abrir e fechar de chaves. Agora, um conjunto ele pode mudar depois de ser criado? Pode. Agora, ele permite números repetidos? Não. Então, por exemplo, aqui, o número 3, se eu inserir ele 3 vezes no meu conjunto, ou ele está presente ou ele está ausente. A quantidade de vezes é irrelevante. E um conjunto ele possui uma ordem? Não. O conjunto é simplesmente um conjunto de números, um conjunto de valores. Um universo, né, de valores. E aí, por último, nós temos o dicionário, que ele serve como uma união entre uma chave e um valor, né? Então, é uma associação de valores. Nesse caso aqui, nós temos a chave A, e se eu chamar essa chave, o que eu vou obter é o valor 1. Então, a gente tem essa estrutura de chave e valor. Agora, a chave B, ela vai me devolver o número 2. Agora, o que nós temos aqui, para a definição de um dicionário, é que você abre as chaves, você define a sua chave, e aí depois coloca 2 pontos e o valor. E aí, para adicionar novos índices, você usa vírgula. Um dicionário pode ser alterado depois de criado? Pode. Ele permite itens repetidos? Os valores sim, os valores podem ser repetidos. Já as chaves, elas não podem ser, elas são valores únicos. E no caso, um dicionário ele tem ordem? Ele tem. Porém, isso não é tão relevante assim, porque normalmente você vai acessar não pelo índice dele, né, de maneira posicional, mas geralmente é pela chave. Mas sim, eles têm uma ordem. Seguindo, então, nós vamos para listas, que é o nosso primeiro tipo de estrutura de dados. Geralmente é isso aqui que você vai acabar usando, né? É a estrutura mais comum e a mais usada em Python. Uma lista é uma coleção ordenada de valores, né? Ela tem uma ordem e você pode pensar nela como uma fileira de caixinhas numeradas, onde cada caixinha guarda um valor e essa caixa ela vai ter um número, que é o índice. Então aqui nós vamos ter um exemplo, né? Que é uma lista com 3 nomes: Ana, Bruno e Carlos. Então, se você for ver aqui, nós temos os índices ó, de cada um desses valores. Ana é o primeiro valor, logo é o índice 0. A contagem, ela não começa do número 1, ela começa do número 0. Pelo menos isso em Python, né? Existem algumas exceções, em R e Matplotlib, por exemplo, a contagem dos índices ela começa do número 1. Mas, geralmente, né, isso é uma exceção, então para todas as outras linguagens, nós vamos começar a contagem dos índices pelo 0. Então, se eu te falar que eu quero o valor dessa lista aqui, na posição número 0, o que eu vou ter de retorno? Ana. E aí, em sequência, o índice 1, Bruno, e o índice 2 seria Carlos. No Python, o primeiro item ele sempre vai começar no índice 0. Então, isso é bom de se lembrar, porque pode estar causando confusão e alguns erros bem comuns é o erro aqui do índice. Como a lista funciona na memória do computador? Internamente, o Python ele não vai armazenar o valor da lista, né? Então, eu não estou armazenando esses valores aqui, Ana, Bruno e Carlos, dentro de uma variável chamada lista. Na verdade, lista é um ponteiro, né, que contém 3 posições, ou seja, 3 índices diferentes que apontam para esses valores. E é assim que ela funciona.
Aí descendo aqui, a gente vai mostrar como criar e indexar valores dentro dessa estrutura. Então, primeiramente, para criar uma lista, a gente usa colchetes e você vai separar cada item com uma vírgula. Para acessar um item específico, é como eu disse anteriormente. Você vai colocar um índice dentro do colchete para que você tenha o retorno daquele valor que você quer. Existe também um índice negativo, que é uma forma diferente de você acessar os valores, né? E aí, em vez de você contar da esquerda para a direita, você vai contar da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário. Quando você usa um índice negativo, o último item é sempre o -1, o penúltimo é -2, e aí depois -3, e assim por diante. Agora, um exemplo prático aqui, nós vamos criar uma lista de frutas, e aí os valores dentro dessa lista vão ser maçã, banana, cereja, laranja e manga. E aqui embaixo nós vamos ter uma lista de números agora. E aí os valores aqui, 10, 20, 30, 40 e 50. Como vocês podem ver, eu estou usando listas, só que a primeira ela contém strings, né? Eu estou armazenando texto. Na de baixo eu estou armazenando números, no caso aqui inteiros. Na lista de baixo, chamada mix, a gente vai ter um mix de números inteiros, de texto, de floats, que são números decimais, e também a gente tem uma variável booleana. Ou seja, uma lista ela pode ter valores diferentes. As minhas variáveis não vão ser do mesmo tipo. E aí, por último, a gente tem aqui uma lista vazia. Para criar uma lista vazia, a única coisa que você faz é abrir e fechar o colchete sem definir nenhum valor. Logo, isso aqui é um conjunto vazio, sem nenhum item. E aí, como a gente visualiza isso? Você dá um print e simplesmente chama a variável. No caso aqui, a gente chamou a nossa lista de frutas, e como você pode ver o resultado, ele imprime todos os itens dentro da minha lista. Agora, se eu quiser o tamanho da minha lista, você usa o método len, e como parâmetro você passa a sua lista. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 itens na minha lista. Quando eu puxo o método len, meu retorno é 5. Descendo. Aí, para acessar meus índices, a gente pode usar as posições dele, como eu disse. Tem a contagem direta, 0, 1, 2, 3 e 4. E existe a contagem negativa do índice, que vai começar pelo mais negativo, né? -1, desculpe. E vai para -2, -3, -4 e -5. Então aqui a gente está contando no sentido contrário. Então, por exemplo, se eu quero o primeiro índice, eu poderia colocar 0. Isso aqui vai me retornar maçã. Se eu puxar o índice 2, eu vou ter 0, 1, 2. Vai me retornar cereja. Se eu usar -1, vai ser o último item da lista. Então, no caso, manga. E aí, se eu colocar -2, é uma posição antes disso. Logo, ele me retorna laranja. E aí, no caso, quando você tenta acessar um índice que ele não existe, né? No caso, isso aqui é uma lista com 5 elementos. Então, meu índice vai de 0 até 4. Se eu tentar acessar 10, o que eu vou obter aqui é um erro, falando que esse index aqui, ele está fora do meu intervalo de valores possíveis. Se eu tentar 5, eu vou obter o mesmo erro, porque a minha lista ela vai de 0 até 4. Se eu tentar com o número 4, ela vai me retornar o meu último índice, que é manga. Então funcionaria. No caso, você precisa saber o limite máximo da sua lista, né? Caso você tente acessar ela pelo índice. Aí, seguindo, nós vamos até as funções de fatiamento, né? Que além de acessar um item de cada vez, você pode pegar um pedaço. Ou seja, você pode definir um intervalo, né? Que você vai cortar da sua lista. Isso se chama fatiamento ou slicing. E aí a sintaxe dele é bem simples. Você pega a sua lista, você abre colchetes e aí você vai definir um início, que é um índice, 2 pontos, e vai colocar o fim aqui, que é outro índice. Ou seja, vamos fingir que eu quero do índice 1 até o índice 3. E step, que é de quantos em quantos valores você quer pegar. Então, se você deixar vazio isso daqui, o start e o end, significa que você quer tudo, desde o começo até o fim. Então, um exemplo aqui embaixo, a mesma lista de antes, em que nós tínhamos maçã, banana, cereja, laranja e manga, nós vamos cortar essa lista, a gente vai usar um slicing do índice 1 até o índice 3. Só que essa estrutura aqui, ela é inclusiva no primeiro número, ou seja, a gente está pegando o índice 1 e ela é exclusiva no último índice. Então, isso aqui vai pegar no 1, 2 e não vai pegar o índice 3. Logo, a gente só vai ter 2 números aqui. Então, se você for olhar, banana, índice 1, cereja, índice 2, e o terceiro índice nós não pegamos porque o intervalo ele é exclusivo.
Logo, o retorno disso aqui é banana e cereja. Se eu quisesse pegar até o final, eu poderia simplesmente remover isso aqui e rodar meu código. Aí me retornaria tudo. Mas aí a gente está testando com intervalos, então vamos manter desse jeito. Agora, do início até o índice 3. Simplesmente deixo vazio e marco meu índice 3. O que ele vai me retornar aqui? O 0, o 1 e o 2. O 3 ele é exclusivo. Então a gente vai ter de maçã até cereja. Se você testar isso, maçã, banana e cereja. E aí, o outro caso, a gente deixa vazio o final. Então a gente vai ter do índice 2 até o final da minha lista. Logo, a gente vai ter o 2, que é inclusivo, cereja, laranja e manga, até o final. E é exatamente esse o resultado que nós temos aqui embaixo. Agora, quando nós usamos o step, ele vai pular de, né, dependendo do número que eu informar. Então eu vou pegar minha lista do começo até o fim e eu vou colocar um step de 2 aqui. Então ela vai pegar o primeiro item, que é maçã. E se nós subirmos aqui, o meu step é 2. Então logo, ela vai pular um item e ela vai para outro. Então de 0 para o 2, você vai somar 2. Maçã, cereja e aí depois manga. Então 0, 2 e 4, porque o meu step ele é 2. Se eu colocar um step de 3, ele vai pular de 0 para 3 e aí não existe um índice 6. Então nós só vamos ter dois valores aqui no retorno. Se nós formos testar, tá vendo? Maçã e laranja. Se você colocar um valor muito alto, 7, ele simplesmente vai pegar o primeiro índice e não existe um índice 7 para ele retornar. Então de 2 em 2, a gente tem 0, 2 e 5. E aí, por último aqui, a gente tem o step negativo, que vai fazer com que ele leia a lista, só que de trás para frente. Então, por exemplo, se o meu step for 1, ele vai ler do 0, do 1, 2, 3, 4 e 5. Se o step é negativo, ele simplesmente pega a lista e lê ao contrário. Então, isso aqui é simplesmente o inverso da minha lista. Esse aqui antes era o meu índice 4, agora ele é o 0. Esse aqui era o índice 0, agora ele virou 4. Então, nós temos ela, né, revertida, ao contrário. E aí, após isso, né, a gente vai adicionar coisas na nossa lista e nós também vamos estender ela. Ou seja, a gente vai começar a alterar a nossa lista agora. Existem 3 formas de fazer isso. A primeira é com o método append, que ele vai criar um item sempre no final da lista. Então você está adicionando um item novo no fim. Tem um método insert, que você define um índice, ou seja, a posição em que eu quero que aquele valor entre, porque o append ele vai colocar sempre no final. Insert não. Se eu definir que eu quero no índice 3, ele vai colocar naquela posição e tudo que tem depois ele vai empurrar para frente. Né? Então, no caso, você vai adicionar um item e todo o restante do intervalo ele vai ser jogado para a direita. E aí você vai ter o método extend aqui, que você vai estar adicionando todos os itens de uma outra lista no final. E aí existe uma diferença aqui, né, entre o append e o extend. E aí você tem que tomar cuidado, porque apesar de parecidos, são métodos diferentes que funcionam de maneiras diferentes. Aqui um exemplo com o append, eu tenho uma lista de linguagens. Dentro dela a gente tem Python e JavaScript. E aí eu vou querer adicionar mais uma linguagem aqui. Então eu vou colocar um append. A linguagem que eu vou colocar aqui vai ser Go. E aí depois disso eu vou imprimir a minha lista de linguagens. E como vocês podem ver, Python, JavaScript e Go. Antes eu tinha dois índices, né? Apenas 2 elementos. Adiciono um terceiro. E aí isso fica salvo dentro da minha lista. Agora, usando o insert, eu posso definir um índice, né, a posição em que eu quero, diferente do append, em que ele sempre coloca no final. Então, eu vou pegar aquela lista de languages que eu tinha, que tinha 3, né, Python, JavaScript e Go, e agora eu vou adicionar C++, que é C++, na posição número 1. Então, a gente vai rodar isso daqui. Então, você pode ver, Python era o índice 0. Isso aqui se mantém. Número 1 tem que ser C++, então esse aqui, C++. E aí todo o restante que eu tinha antes, ele simplesmente joga para a direita, né? Um índice a mais. Então a gente vai ter Python, C++, JavaScript e Go. Então nesse caso eu fiz a mesma coisa que no append, só que aqui eu pude definir a posição em que eu queria que o meu elemento fosse inserido. E agora descendo aqui, a gente vai usar o método extend, que ele adiciona todos os itens dentro de uma outra lista. Então agora aqui, ó, eu tenho a lista linguagens 2, tá vendo? Que ela contém Java e ela contém Julia. Ela é diferente da minha lista 1 de linguagens. E aí eu vou usar o método extend dentro da primeira lista. E aí eu vou passar como parâmetro
a minha lista com Java e Julia. E quando você imprime isso, você pode ver que você vai ter Python, C++, JavaScript, Go, e aí ele vai adicionar, né, toda a lista número 2 aqui. Então, Java e Julia. Então, você está meio que fazendo a união, né, de dois conjuntos. E aqui a diferença entre o append e o extend. Você pode ver que a gente tem a lista A com os números 1, 2 e 3. Nós temos a lista B, que tem os N valores, né, 1, 2 e 3. Então, se eu pegar a lista A e eu tentar dar um append com uma tupla aqui com os valores 4 e 5, o que eu vou estar adicionando é isso daqui. Uma lista com os valores 4 e 5 dentro de uma única posição. Então, o resultado disso daqui, se vocês forem olhar, com o método append, é que eu vou ter 1, 2, 3, e aí no meu quarto elemento, o que eu vou ter vai ser uma lista. Uma tupla aqui com 4 e 5. Agora, quando eu uso o extend, ele vai interpretar isso daqui como um conjunto, e ele precisa fazer a união dentro da minha lista B. Então, no caso, ele vai abrir isso daqui, ele vai pegar o elemento 4, ele vai adicionar numa posição, ele vai pegar o elemento 5, ele vai adicionar em outra posição. Então, quando eu uso o extend, como vocês podem ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eles funcionam de maneira diferente. O append, ele simplesmente insere aquele valor na última posição. O extend, ele interpreta que aquilo ali é um conjunto e ele faz a união. Aí agora, a gente aprendeu como listar, né? Como acessar os índices, como adicionar elementos e, por último, como remover elementos da minha lista. Existem 3 formas de fazer isso. A primeira delas é o remove, em que você passa um valor. O que ele vai fazer é que ele vai remover a primeira ocorrência de um valor específico. E é a primeira, né? Porque, como a gente disse antes, dentro de uma lista você pode ter valores repetidos. Então, por exemplo, eu passo o valor 2. Ele vai procurar a primeira ocorrência disso. Talvez esse número ele apareça diversas vezes dentro da minha lista, mas o que eu vou remover é a primeira ocorrência. E a gente tem um outro método que é o pop, que ele vai remover aquele índice que eu passei para ele. Isso aqui é posicional, então eu estou passando um índice. Ele vai remover o valor que está naquele índice e ao mesmo tempo ele vai dar um print daquilo, né? Ele vai retornar aquele valor para mim. Dessa maneira você pode remover o número e ao mesmo tempo ver, né, o que você está removendo, o que saiu da sua lista. E aí o terceiro método é simplesmente usando o del, e aí você passa o índice aqui. Então você apaga aquele intervalo da sua lista. Agora, se a gente for ver aqui, ó, se você chamar o método pop sem passar nenhum índice, ele sempre vai remover o último. Então, por exemplo, eu posso querer remover o índice 3 usando o método pop, 4, 5 ou 6, mas por padrão ele sempre remove o último. Aí, dando exemplos aqui, a gente vai ter uma lista de cores com vermelho, verde, azul e amarelo. E aí, se eu usar o método remove, né, eu vou chamar aqui a minha lista, eu vou dar o método remove e eu vou passar verde. Verde, ele aparece 2 vezes dentro dessa lista. Quando eu usar o método remove, o que ele vai fazer vai ser procurar a primeira ocorrência, que está bem aqui, e vai apagar isso, e vai sobrar somente isso daqui. Se a gente testar esse código, né, imprimir isso daqui, após usar o método remove, o que a gente vai obter? Vermelho, esse verde vai desaparecer, blue, green, yellow. Então ele removeu somente a primeira ocorrência daquele valor. Agora aqui o método pop, sem o índice, o que ele vai fazer? Ele vai remover a última posição aqui, e ele vai retornar o último item. Então se você for ver a lista que a gente tem, o último item é yellow. Então ele vai remover isso daqui, e ao mesmo tempo ele vai retornar esse valor para mim. Ele vai fazer 2 coisas. Então se a gente for fazer isso, ó, eu vou pegar aqui, esse last aqui, né, é o último item. Ele está sendo associado ao meu pop de colors. Então eu vou pegar a lista de cores, vou dar um pop, não definir a posição, então vai ser a última. Então ele vai tirar amarelo da minha lista, ele vai apagar. Então ao mesmo tempo ele vai retornar isso e vai ficar armazenado na variável last. Vou dar um print, item removido, foi. Ele vai retornar o last, né, que deveria ser amarelo. E aí quando nós testamos esse código aqui, como vocês podem ver, o que ele vai retornar é yellow, que é o último elemento da minha lista. E aí, se a gente for ver o que sobrou na minha lista, foi vermelho, azul e verde. Porque a gente tinha removido o green antes, e aí e removeu o yellow no final. Agora, usando aqui com o índice, a gente vai remover a posição número 1. Então, a gente tem um índice 0 e a gente tem um índice 1.
que a gente vai fazer aqui é remover o índice 1. O que ele removeu? Azul. Se a gente for ver o que a gente tinha na nossa lista antes, vermelho, azul, verde. Então aqui é o índice 0, mandei ele remover o índice 1, mandei ele remover azul. O que sobrou? Vermelho, verde. É quando você imprime essa lista, você obtém isso daqui. Agora, usando o del, é um pouco diferente. A gente vai ter que apagar por índice ou por uma fatia, né, que é o que a gente aprendeu anteriormente. E aí ele não vai retornar o valor, ele simplesmente vai deletar o número ou o intervalo que eu pedi. Então nós temos aqui uma lista de valores, 10, 20, 30, 40 e 50. Usando o método del, eu vou pegar minha lista de números e eu vou apagar o índice 0. Ou seja, eu vou apagar o primeiro item, que no caso aqui é o 10. Depois disso eu vou dar um print. E aí, como vocês podem ver, né, o esperado é que a lista ela começa do 20 e vá até o 50. Após deletar o índice 0, o que eu obtive? 20, 30, 40 e 50. Depois disso eu vou usar um data slice e eu vou apagar todos os números, né, do índice 1 até o 3. E aí você tem que lembrar que o 1 ele é includente, o 3 é excludente. Então o que eu estou apagando aqui é o 1, 2 e o 3 eu mantenho, né, ele não está dentro do meu intervalo. Então eu vou apagar o 1, 2 e o 3. Se o que sobrou foi 20, então aqui ó, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2 e esse aqui é o 3. Estou apagando do 1 até o 2, então eu vou apagar o 30 e o 40. Se eu apago o 30 e o 40, eu vou ter 20 e eu vou ter o 50. Então após usar esse data slice, o que me sobra é 20 e 50. E aí por último, a gente tem o método clear, que ele remove todos os itens da minha lista e deixa ela vazia, né? Então seria o mesmo que eu criar uma lista numbers e fazer isso daqui. Uma lista vazia. Então se a gente usa o método clear, o que ele retorna? Colchetes, né? Uma lista vazia. Aí agora, por último, como que a gente organiza e copia esses valores, né? Então para ordenar uma lista nós temos dois jeitos. Primeiro é usando o método sort, que ele vai ordenar a lista, a original e modificada. E aí sorted list, ele vai criar uma nova lista ordenada e a original ela vai ficar intacta. Então quando você usa o método sort, você está alterando a lista original, e quando você usa o método sorted, você não está alterando a original. Agora, quanto a cópias, né, tem um problema aqui que acontece bastante, que é quando você associa uma variável e você faz tipo b igual a a, que daí você quer que a variável b tenha o mesmo valor que a variável a. No caso aqui, você não está copiando a lista, né, você não está criando duas listas diferentes. A única coisa que você está fazendo é criando duas variáveis, com dois nomes, que estão apontando para a mesma coisa. Porque no caso, uma lista ele é um conjunto de ponteiros. Então, o B e o A eles acabam sendo a mesma coisa. Aí se a gente for olhar aqui embaixo, né? A gente vai ter exemplos disso mais pra frente. Mas por enquanto a gente vai testar os métodos que a gente aprendeu. A gente tem uma lista aqui de notas, que ela vai ter números decimais aqui, né? Floats, com 7,5, 3, 9,8, 2,1 e 6,4. Se a gente usar o método sort, ele vai ordenar a lista original, fazendo com que ela fique alterada. Então, por exemplo, se eu pego notas e eu uso o método sort, ele vai ordenar isso, né, em ordem crescente, e isso faz com que o valor da minha lista, né, os valores eles sejam reorganizados. Então eu estou alterando a minha variável. E aí, quando a gente imprime isso, se vocês forem ver, a gente tem 2.1, 3.0, 6.4, 7.5 e 9.8. As notas elas estão ordenadas de forma crescente, né? Esse é o padrão do método sort. Agora, se a gente fazer a mesma coisa, a gente pegar a nossa variável lista aqui, né, a lista de notas, e usar o método sort, só que daí a gente vai passar um parâmetro aqui, que é o reverse. Se o reverse for verdade, então, em vez de ele fazer em ordem crescente, né, ele vai organizar em ordem decrescente, da maior para menor, que é o que aconteceu aqui, tá vendo? Então, por exemplo, o sort aqui, por padrão, o reverse dele vem como false. O resultado não muda. Só que como isso aqui é true, ele faz ao contrário e a ordem vira decrescente. E aí, continuando, em vez de usar o método sort agora, a gente vai usar o método sorted, que ele retorna uma nova lista, ou seja, a original, né, a ordem original dos meus valores, ela permanece. Só que agora a gente vai obter um retorno, que é uma lista ordenada. Então aqui nós temos nomes, Carlos, Ana, Bruno e Diana. Aí eu vou pegar e eu vou usar o método sorted. Ele vai me retornar uma lista com meus valores ordenados, né? E esse retorno eu vou armazenar na variável names ordered aqui, que são os nomes ordenados.
Então, no caso, eu chamei o método, passei minha lista de nomes, names, e armazenei aqui dentro. Aí o que eu vou imprimir é minha lista original de nomes, e aí embaixo a minha lista ordenada. Então, como vocês podem ver, né, os valores, ó, a primeira ela mantém mesmo a ordem que eu tinha, Carlos, Ana, Bruno e Diana. Só que quando eu uso o método sorted, eu consigo armazenar isso em outra variável, e aí eu tenho Carlos, Ana, Bruno, Carlos e Diana. A, B, C, D. Se eu tivesse usado o sort, né, as duas variáveis elas estariam iguais. Aí aqui nós temos o método reverse, que ele inverte a ordem dos itens. Então se eu pego a minha lista, né, e eu dou um reverse nela, eu vou obter o contrário, né? Então aqui eu tenho names, que era a minha lista de nomes. E como vocês podem ver, a minha lista era Carlos, Ana, Bruno e Diana. Se eu der um reverse, ele vai fazer o contrário. Então ele vai começar do final aqui. Então Diana, Bruno, Ana e Carlos. Que é o que a gente obtém aqui embaixo. Né? E se você continuar apertando, você pode ver que ele reverte, é o reverso, então você consegue ficar intercalando. Aí agora, aquele exemplo que nós tínhamos falado anteriormente, né, de copiar uma lista. Então, por exemplo, eu tenho uma lista aqui original, 1, 2, 3, 4 e 5, armazenadas aqui dentro dessa variável. E aí eu vou fazer assim, ó, referência, né, a minha cópia, ela é igual à minha lista original. Na verdade, isso aqui não é uma cópia, né? Porque eu estou simplesmente fazendo um ponteiro, né? Dois ponteiros aqui que estão apontando para o mesmo lugar, ou seja, isso aqui é a mesma coisa. Tanto a referência quanto o original, eles são o mesmo objeto. E aí, se você for pegar o referência e for adicionar um novo item, né? 99. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e vai acabar com 99. Então, o que eu espero aqui, né? Vou dar um print nisso. Referência, por exemplo. E aí eu vou colocar o valor aqui de referência. Então, o que eu tenho aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5 e 99. Eu adicionei esse item aqui. Agora, o que acontece quando eu imprimo o 99? O original, quer dizer. O que eu vou obter? 1, 2, 3, 4, 5 e 99. Então, a minha lista original, ela também foi modificada. Porque isso daqui, né, é o mesmo ponteiro. Então, no momento em que eu alterei a referência, eu também alterei o original. Aí, como que a gente foge disso daqui, né? Para fazer uma cópia de verdade, você tem que usar um desses dois métodos aqui. Então, eu vou criar minha cópia. E aí eu vou falar que a minha cópia é igual ao original. Eu vou chamar o método .copy. Que isso aqui vai criar uma cópia e vai armazenar ela dentro de copy 1. Outra forma de fazer isso daqui, né, eu crio uma variável, eu digo que ela é igual ao original, defino que isso aqui é uma tupla, e aí eu vou dar um slice, vou pegar do começo até o fim. Então isso aqui também vai criar uma cópia, um slice incompleto. Terceiro jeito, eu crio uma variável, e aí dentro dela eu vou armazenar uma lista. Estou criando uma lista aqui com os valores do quê? Da minha lista original. Aqui a gente abre parênteses, né? Porque isso aqui é um método. E a gente passa o nosso parâmetro aqui, que é uma lista. E ele vai criar uma cópia também. Isso é outra maneira de fazer isso. Então, por exemplo, aqui, se eu dar um append do valor 1000 dentro do meu copy, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha lista original, que era 1, 2, 3, 4, 5 e 99, né? Como a gente pode ver aqui em cima, e vai adicionar 1000. Mas vai adicionar 1000 apenas na cópia dessa vez. Então eu vou imprimir a minha cópia e eu vou imprimir o meu original. E aí, como vocês podem ver no resultado aqui embaixo, cópia modificada, 1, 2, 3, 4, 5, 99 e 1000. E aí, dentro do meu original, o que a gente tem? Só os valores de 1 a 99. O 1000, ele somente foi inserido na cópia. Então são dois objetos diferentes. Eu realmente copiei a minha lista, né, e eu não fiz apenas duas variáveis com nomes diferentes. E aí, por último, a gente vai ter list comprehension aqui, que é uma forma elegante, né, de criar listas em Python. Em vez de você criar uma lista vazia, fazer um loop e adicionar item por item dentro do seu código, você escreve tudo em uma linha, e a sintaxe para isso é essa daqui, ó. Uma expressão, né? For item, in, coleção, if, condição. A parte do if aqui ela é opcional, e só precisa usar isso daqui quando você for filtrar os seus itens. Então esse aqui é o jeito normal, né, de popular uma lista. Por exemplo, aqui é uma lista de quadrados. Então, por exemplo,
vou fazer um laço de repetição, vou pegar cada valor aqui, que está dentro desse range de 1 a 11, e aí eu vou fazer vou pegar a minha lista, que eu criei antes, né, a lista vazia, e eu vou dar um append. Vou adicionar aquele meu número, que está dentro do meu range de 1 a 11, elevado ao quadrado. Então eu vou ter 1 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 3, até chegar no 11 elevado a 11. E aí, depois de repetir 11 vezes esse laço de repetição, eu vou imprimir a minha lista. E como vocês podem ver aqui, nós temos todos os quadrados, né? Do 1 até o 10 elevado a 10. Que novamente isso aqui, o range também ele é excludente. Então isso aqui vai de 1 até 10. E a gente aqui tem todos os quadrados de 1 até 10. Né? Agora, o jeito mais fácil de fazer isso, usando o List Comprehension, é desse jeito aqui. Eu tenho uma lista de quadrados, ela vai ser igual ao quê, né? Eu abro e fecho colchetes, aí eu coloco a minha expressão, que vai ser n elevado a 2, né? Elevado ao quadrado, para cada número dentro desse range aqui. Então, se a gente for ver a sintaxe que a gente tinha mostrado aqui, eu vou ter uma expressão, n elevado ao quadrado, for, né? Meu laço de repetição, aí cada valor dentro, né, de um range aqui, uma lista de valores. E aí, no caso, isso daqui vai me gerar a mesma coisa. Todos os quadrados de 1 até 10. Agora aqui, um filtro, só com números pares. Como que a gente faz isso? É a mesma coisa. Uma lista aqui de números pares. Eu vou abrir colchetes. Eu vou definir aqui que eu quero n para cada n. Eu vou pegar os valores para cada número aqui que tiver nesse meu range de 1 até 20, né? Porque o 21 ele vai ser excludente. E aí apenas se o meu n dividido por 2 tiver resto zero, né? Números que, quando dividido por 2 tem resto zero, são números pares. E aqui que isso aqui vai me gerar uma lista de todos os pares de 1 até 20. Então, se eu for ver aqui, 2, 4, 6, 8, até o 20. Aí aqui alguns outros exemplos, né? Como transformar strings. A gente tem uma lista de frutas aqui. Maçã, banana e cereja. 3 itens na minha lista. Aí agora, como que eu deixo todos os itens dessa lista em maiúsculo? Vou criar uma outra lista com os valores em maiúsculo. Aí, novamente, como é uma lista, eu vou abrir colchetes. Vou pegar aqui, vou dar um fupper para né, cada item dentro de frutas. Então, por exemplo, eu vou pegar cada item na minha lista, chamei ele de f. Como é uma string, eu posso usar o método upper. E aí, quando eu imprimir isso daqui, eu vou ter a mesma lista, né? Usando valores, só que todos em maiúsculo. No caso aqui, se essa lista tivesse algum número que não fosse string, se eu tivesse um número aqui, esse código daria erro, porque eu estaria tentando chamar o método upper dentro de um número, por exemplo, ou de uma booleana. Então, você tem que tomar um certo cuidado aqui, né? Porque como listas podem ter variáveis de tipos diferentes, às vezes você pode acabar tendo exceções que levam a erros. Outro exemplo aqui seria uma forma aqui de filtrar e transformar os valores tudo ao mesmo tempo. Então, você está fazendo duas coisas combinadas, né? A gente tem uma lista aqui de preços. Então, a gente tem 10.5, 3.2, 89.9, 45.0, 2.1, 120.0. E aí dentro dessa lista aqui, eu vou querer pegar só o que for caro, né? Os itens mais caros aqui da minha lista de preços. Então como que eu vou fazer isso? Novamente, abre colchetes, porque essa aqui é uma lista. Aí eu vou dar uma f-string aqui, porque eu quero transformar isso numa mensagem. Então eu vou colocar rs, porque eu quero preço. Eu quero que venha nessa formatação. Aí eu vou colocar aqui p, que é o meu item, né? E eu vou formatar esse item aqui já, dentro da minha f-string, com duas casas depois da vírgula. Agora, o que que é esse meu p? É cada elemento dentro da minha lista de preços, mas somente se o preço for maior que 20. Então, eu vou pegar essa lista aqui, eu vou olhar todos os elementos que são maiores do que 20, né? Ou seja, 89, 45 e 120. E aí, se o meu preço for maior do que 20, para cada elemento, eu vou fazer isso daqui. Essa expressão. Ou seja, eu vou formatar aquilo ali e colocar em reais. E aí, quando eu imprimir isso daqui,
vocês podem ver que aqui ele vai retornar uma lista formatada. Então a gente vai ter R$ 89,45, 120. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, maior do que 5, ele retornaria outros valores. Se eu tivesse aumentado o número de casas depois da vírgula, ele também teria me dado mais casas decimais. Eu posso remover as casas decimais também, se eu quiser só o valor inteiro do etc, né? A configuração ela pode ser feita aqui dentro. E aí agora aqui a gente vai fazer uma comparação do tamanho do código sem comprehension. Se a gente não usar isso daqui, a gente consegue fazer em 4 linhas, ó. A gente vai criar uma lista de resultado vazia, primeiramente, né? E aí, para cada número, dentro do meu range aqui, indo de até 10, a gente vai fazer uma divisão por 3. E aí, depois disso, o resultado, a gente vai dar um append de n elevado ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse número, se ele for divisível por 3, a gente vai pegar o número e vai levar ele ao quadrado. Agora, com comprehension, dá para fazer de um jeito diferente. Qual que era a minha expressão? Era simplesmente n elevado ao quadrado. Ok. Eu vou repetir isso daqui se n for divisível por 3. Para qual intervalo? Todos os n's, né? Um range de até 10. E aí, quando a gente imprime isso daqui, e podem ver que todos os números divisíveis por 3 elevado ao quadrado, eles vão dar isso daqui, ó. 0, 6, 12 e 18. Eles estão sendo multiplicados por 2, né? Desculpa, não ao quadrado. Então a gente tem 3 vezes 2, 6 e o 9. Depois disso chega o 10 e aí acabou ali, não tem mais número dividido por 3. Então a gente pega isso aqui, são 4 linhas de código, e a gente transforma em uma única. Então você consegue reduzir o código, né, em bastante linhas. Aí agora a gente vai chegar na nossa segunda estrutura de dados, que são as tuplas. Elas são listas, né? Só que diferente das listas, uma tupla ela não pode ser alterada. E aí, parecido com as listas, ela é uma sequência ordenada de valores que aceita tipos diferentes. Então ela vai seguir a mesma lógica da lista, né? Ela aceita vários tipos de variáveis e elas são ordenadas. Então você vai ter o índice 0, você vai ter o índice 1, vai ter o índice 2. Você vai ter uma ordem certa de ler aquela lista ou aquela tupla. Só que a única diferença é, você não pode alterar os valores, eles são imutáveis. Ou seja, depois que você cria a variável, você não pode adicionar, você não pode remover, você não pode alterar nada. Isso pode parecer uma desvantagem no começo, né, mas também é uma forma de proteção, porque quando você usa uma tupla, é como se você estivesse dizendo, essa informação aqui, ela não pode mudar, então ela precisa ser mantida intacta. Quando é que você vai usar uma tupla, veja uma lista. Aqui são alguns exemplos, né? Para coordenadas geográficas, por exemplo, a gente vai ter, sei lá, uma coordenada de menos 23,5 e menos 46,6. Você não quer que essa variável, essa coordenada seja alterada em nenhum momento. Você vai ter cores pré-definidas, né? Tipo cores RGB. Isso aqui é padrão de uma template e em nenhum momento pode ser alterado. Você só seta isso na variável e o usuário, né, ou o desenvolvedor ele não pode alterar isso daqui, a não ser que ele vá na definição da variável. Dados de configuração que não devem ser alterados. Novamente, isso aqui, né, são informações delicadas, você não quer que ela seja alterada no seu código, então você mantém ela estática. E qualquer dado que seja um registro fixo. Agora aqui a gente tem a diferença, né, uma lista contra uma tupla. Qual que é a diferença principal aqui na hora de você criar a variável? Listas, você cria elas com colchetes. Agora a tupla, você cria ela com parênteses. Mas a diferença de comportamento aqui é que as listas, né, elas vão aceitar modificações, como eu disse, mas as tuplas não. E aí tem um adendo aqui, né, que quando você vai criar uma tupla, que ela está vazia ou que ela tem um item único, você vai precisar de uma vírgula no final. Senão o Python vai entender que aquilo em 2 parênteses, eles são, né, parênteses matemáticos, como se fosse uma fórmula. Então, dando um exemplo aqui embaixo, né, a gente tem uma lista que ela é mutável, ela pode ser alterada. Então tem uma lista aqui com 1, 2 e 3. E agora eu vou pegar o índice 0 dela e eu vou botar o valor 99. Vou imprimir isso daqui. Meu retorno é 99, 2 e 3. Então eu alterei, né, o índice 0, que valia 1 antes, e agora ele virou 99. Agora, se eu uso uma tupla, o que eu vou ter aqui, ó, é uma mensagem de erro. Eu vou criar uma tupla, abrindo parênteses, vou colocar os valores 1, 2 e 3. Vou imprimir a minha tupla. Tem 1, 2 e 3. Agora eu vou tentar alterar ela. Eu vou ir no índice 0. Vou tentar colocar o valor 99. Isso aqui vai me retornar um erro, falando que tuplas, né? Elas não têm não tem suporte para isso, né? Elas não possibilitam que eu altere itens dentro dela.
porque elas são estáticas. Descendo um pouquinho mais aqui, vou pegar minha tupla, eu vou imprimir ela. 1, 2 e 3. Agora eu vou imprimir o tipo das minhas variáveis, né? A minha lista, quando eu uso o método tipo, o que eu vou retornar é que ela é um objeto, né, da classe lista, ou seja, é do tipo lista. E quando eu faço isso com a minha tupla, eu vou obter tupla. Ou seja, são duas classes totalmente diferentes, né? Com métodos diferentes também. Agora a gente vai criar aqui uma tupla com um único elemento. Você pode ver aqui que o nome dessa variável aqui é não tupla. Porque o que o Python está interpretando, né? Eu abri um parêntese e aí eu coloquei 42. Então, como se isso aqui fosse uma operação matemática, né? Tipo, 42 mais 0, isso aqui vai me dar 42. Se eu tiro isso aqui, continua sendo 42, ou seja, isso aqui é um número. E agora, isso aqui ó, vai ser uma tupla, porque eu botei 42 e eu botei uma vírgula no final. Então o Python vai interpretar que isso aqui é uma tupla, né, uma classe específica, com métodos específicos dela. E quando a gente imprime, ó, qual que é o tipo daquela variável lá, não tupla? Ele vai me retornar inteiro, porque ele entendeu que isso aqui é o 42. Se eu, por exemplo, colocar aqui 42.0, ele vai me retornar float, porque isso aqui é o número decimal. E aí, no caso, né, quando eu coloco a vírgula no final e eu pego o tipo daquela variável, o que ele me retorna? Tupla. Eu consegui criar ela. Então, sempre que você tiver uma tupla de valor único, né, um único item, tem que lembrar de colocar vírgula no final. Agora aqui a gente vai falar, né, sobre as características de mutabilidade e de proteção de dados das tuplas. Não é simplesmente uma restrição, né, ela traz alguns benefícios. Um deles é segurança, ninguém vai alterar aquilo ali por acidente. Pode ser usado como uma chave num dicionário, né. Então, por exemplo, você pode listas não podem fazer isso, né? Porque elas são mutáveis. Então, por exemplo, não faz sentido você ter uma chave que ela é alterada constantemente. Agora, com uma tupla, esse problema já não existe. E elas são ligeiramente mais eficientes, né, em questão de memória, devido ao tamanho delas. Então, caso você tenha, né, uma lista fixa de valores, faz mais sentido você usar uma tupla do que uma lista. Agora aqui, né, a gente vai ter um caso de uso. Coordenadas geográficas que não podem ser alteradas. Eu vou colocar aqui as coordenadas de Brasília e as coordenadas de São Paulo. Vou dar um print nisso daqui, dentro de um dicionário. O que eu vou obter? A latitude e a longitude dos dois, né? Esse aqui é só um exemplo de como a gente poderia usar. Agora a gente aqui vai ter uma tupla como uma chave de um dicionário. Uma lista, ela não funciona desse jeito, né? Ela não pode ser uma chave. Vou criar aqui um dicionário, abrindo aqui minhas chaves. Vou definir 00 como a minha origem. E aí aqui embaixo, né, eu vou ter uma tupla também com coordenadas. Se vocês subirem aqui em cima, né, lembra que a gente colocou? As coordenadas de São Paulo são essas daqui. E aí aqui eu vou colocar uma outra chave, né, uma outra tupla, que serve de chave para o valor Brasília. Como isso aqui é uma tupla, esse valor ele é estático, então eu sempre posso acessar isso daqui. Porque a minha chave ela se mantém. Aí eu vou dar um print aqui, né, no meu dicionário de distâncias. O que eu vou pegar aqui dentro? Vou abrir o colchetes, e aí eu vou passar uma tupla aqui que vai servir de chave. Eu vou passar esses valores aqui, né, essas coordenadas, que são as coordenadas de São Paulo. Então ele vai pegar essa tupla, vai usar de chave, vai vir aqui no meu dicionário, vai associar e vai encontrar o quê? São Paulo. Então, por exemplo, se eu der um print nisso, o que ele vai imprimir? São Paulo. Aí agora, né, a gente vai mostrar aqui que tuplas também suportam indexação e slicing, igual as listas, porque como elas são ordenadas, né, elas têm índices, e aí no caso eu consigo usar métodos de indexação e métodos de slicing, baseado na posição. Então aqui eu tenho uma lista, ó, de uma tupla, né, de cores, 255, 128 e 0, que em RGB, né, seria a cor laranja. Aí eu vou dar um print aqui, e aí eu vou pegar meu índice 0. Então ele vai acessar essa tupla, ele vai me retornar um índice 0, que é 255. No print aqui, como vocês podem ver, 255. E aí eu posso usar os métodos, né, de slice. Vou pegar as duas primeiras cores aqui. Então eu vou definir aqui do 0 até o 2 é excludente. Então aqui ele vai me retornar o 0 e o 1.
que seria 255 e 128. Se eu fizer isso, né, você pode ver que em dois primeiros canais, 255, 128, perfeito. E aí agora a gente vai mostrar algo que se chama Unpack, ou desempacotamento, que é uma das funcionalidades mais úteis das tuplas, que ao invés da gente acessar cada item pelo índice, você pode atribuir todos os valores de uma variável, todas as variáveis individuais de uma vez só. Isso aqui é muito usado quando você tem uma função que ela vai retornar mais de um valor. Em Python, quando uma função retorna A e B, o que ela está retornando, na verdade, é uma tupla com os valores, né, A e B. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois pontos, 3 e 4. Eles estão dentro de uma tupla, né, devido ao parêntese. Aí eu vou pegar esses valores, eu vou desempacotar eles. Vou colocar dentro das minhas variáveis aqui é x e y. Então, o que está acontecendo aqui dentro? Eu tenho pontos, né, que é uma tupla com dois valores, 3 e 7. Quando eu coloco igual aqui, na hora de desempacotar, ela vai pegar o primeiro índice, né, o índice 0, e vai colocar na variável x. Depois disso, ela vai pegar o segundo índice, né, o índice 1, e o valor que está ali dentro, e vai colocar na variável y. Então, o x ele vai valer 3 e o y vai valer 7. E aí, quando você dá um print aqui no valor de x e no valor de y, o que você pode ver é 3 e 7. Consegui desempacotar essa tupla aqui, né, o retorno, que poderia ser de uma função também, e associar isso com duas variáveis que eu posso manipular. Aí vamos fingir que eu tenho uma função que ela retorna múltiplos valores, né, internamente. Isso vai ser uma tupla, meu retorno. Então aqui eu tenho a função que eu estou definindo, ó, que é divisão e resto. E aí, essa função aqui, ela vai receber dois parâmetros, A e B. O que ela vai fazer, essa função? Eu vou ter a minha razão, que é simplesmente A dividido por B. No caso aqui, eu usei barra barra, ou seja, isso aqui é uma divisão euclidiana, uma divisão sem resto. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 dividido por 2, isso vai dar 1,5. Como se é uma divisão euclidiana, eu não quero todos os números decimais, né, depois da vírgula. Então, 2 dividido por 2 teria que dar 1, né, nesse cenário hipotético. Então, a gente vai fazer uma divisão euclidiana aqui e pegar o valor inteiro. E o que a gente vai fazer com o resto? Né, onde a gente armazena isso? A gente vai pegar essa variável resto, que é simplesmente A, e aqui a gente vai usar o percentual B. Então, é o resto dessa divisão. E aí a gente vai associar isso com a variável resto. Então, a gente acabou de popular duas variáveis. Aí o retorno da minha função vai ser essas duas variáveis. Vai me dar a razão aqui, né, da minha divisão, só que sem o resto, e o resto. Dois valores. Então, eu vou pegar aqui, ó, quociente e o resto da divisão. E aí vai ser o quê? Vai ser o retorno dessa função. Então, eu vou chamar a minha função, eu vou passar 17 e eu vou passar 5. O que a minha função vai fazer? Ela vai pegar 17, vai fazer a divisão euclidiana por 5, né? Então, isso vai dar 15 com o resto 2. Né? 5, 10, 15, e aí sobra 2, porque não dá para dividir depois disso. E aí ele vai pegar o resto aqui, né? E vai associar com essas variáveis. Quando eu faço o desempacotamento, ela vai pegar a razão, vai colocar dentro de quê? Vai pegar o resto e vai colocar dentro de R. E no momento que eu imprimir isso daqui, ó, o que tem dentro de quê? O que tem dentro de R? 17 dividido por 5, quociente igual a 3, e o resto igual a 2. Então eu consigo pegar os valores aqui do retorno da minha função, consigo desempacotar eles e associar dentro de variáveis. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que é com captura. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista, uma tupla, né, com 10, 20, 30, 40 e 50. Eu tenho 5 números aqui, 5 itens dentro da minha tupla, e eu quero armazenar esses valores, eu quero desempacotar eles nas minhas variáveis. O que eu vou fazer aqui? Primeira, né, o início, o meio e o fim. Se eu fizer só assim, colocar 3 variáveis, o que o Python vai fazer? Ele vai pegar o 10 e vai colocar na primeira, vai pegar o 20, vai colocar na segunda, vai pegar o 30 e vai colocar na terceira. O 40 e o 50, eles vão se perder. E aí, se eu rodar isso, vai dar um erro, porque no caso, né, eu tenho muitos valores para dar um pack. Então, o 40 e o 50, na verdade, em vez de se perderem, eles disparam um erro, porque eles não estão sendo associados a nada, né? Então, eu estou armazenando 10, o 20 e o 30, só que eu estou perdendo esses dois valores. No momento em que eu coloco isso daqui, eu vou armazenar o 10 aqui em first,
E aí, todo o restante que eu posso alocar, eu vou colocar em mid. No caso, se eu tenho 5 elementos aqui e 3 variáveis, né? Eu tenho 2 a mais que seriam perdidas, então eu preciso alocar elas em mid. Então essa variável aqui, que normalmente só alocaria um valor, ela vai associar o restante. Então no caso a gente vai ter 1 mais 2, que vai dar 3. Então ela vai associar 20, 30 e 40. E aí a última aqui, last, ela vai pegar o valor 50, que é o último valor aqui da minha tupla. Então como vocês podem ver, eu peguei o primeiro, coloquei aqui, todo o restante eu coloquei no mid. E aí se eu quiser fazer o contrário, eu posso pegar e fazer isso aqui. Tenho 5 valores na minha tupla, tenho 3 variáveis. O que ele vai fazer? Vai pegar first, mid, e aí todo o restante vai para last. O last vai ter que armazenar 3 valores. Então esse aqui vai pegar 10, esse aqui vai pegar 20, esse aqui vai pegar os 3 últimos. Então a gente vai ter 10, 20 e a outra vai ter 30, 40 e 50. Que é o que a gente tem aqui no resultado. Agora, qual que são os métodos das tuplas? É muito parecido com listas, né? A única diferença é que tuplas você não pode alterar ou remover os números. Mas fora isso, né, os métodos são parecidos. A gente não tem append, a gente não tem remove. Mas a gente ainda tem outros métodos como o count, né, e o index aqui. O count ele conta quantas vezes um valor aparece dentro da minha tupla, e o index ele me retorna o índice, né, da primeira ocorrência daquele valor. Então, no caso assim, de uma tupla, a gente pode ter valores repetidos, por isso que ele está retornando a primeira ocorrência. Então, se a gente for pegar essa aqui, a gente tem uma lista de notas com 7,5, 9.0, 7,5, 8.0, 7,5 de novo e 6.0. Aí eu vou contar quantas vezes o valor 7,5 aparece. Como que eu faço isso? Chamo minha lista, na minha lista não, minha tupla, uso o método count, e aí eu vou passar o valor aqui que eu quero contar, 7,5. Se a gente for contar na mão, ele aparece 3 vezes. Se eu chamar o método, 3 vezes também. Aí agora aqui, né, usando o método index, que vai me retornar o índice da primeira ocorrência, vou pegar o índice do valor 9.0. Qual que é? Aqui é o índice 0, que é o índice 1. Então 9 teria que ter índice 1, que é o que eu vejo no meu resultado. Agora o que acontece se eu colocar a variável 7.5? 7.5 aparece diversas vezes dentro da minha tupla. Só que a variável index, o método index ele vai pegar, né, a primeira ocorrência. Ou seja, né, índice 0 aqui, que é o que a gente pode ver no resultado. E aí tuplas, né, são iteráveis da mesma forma que as listas. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma variável total. E aí o que eu vou somar? Tudo que tem dentro da minha lista da minha tupla de notas. Então ele vai vir aqui em cima, ele vai somar tudo isso daqui. E vai armazenar isso dentro de total. Se eu der um print aqui, né, qual que é o meu total? Vou dar outro print com o valor de elementos que eu tenho dentro daquela tupla. E o que que vai acontecer aqui? Primeiro eu vou calcular o total, né, usando o método sum. E aí depois disso eu vou calcular a média. Como que eu calculo a média? Simplesmente pego o total, né, o somatório, que eu calculei antes. Eu vou dividir pelo número de elementos, ou seja, o tamanho, né, da minha tupla de notas. E se a gente for rodar isso daqui, ó, qual que é o meu total? Né? Se eu somar todas as minhas notas, eu vou ter 45,5. Quantos elementos eu tenho na minha tupla? Tá falando que eu tenho 6. Se a gente for ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, qual que é a minha média? É o meu somatório dividido pelo número de elementos da minha tupla. Então, 45,5 dividido por 6. Que vai me dar a minha média aqui, né, de 7,58. Então, eu poderia fazer isso com uma lista, poderia fazer isso com uma tupla também, né? Porque o método e o comportamento das duas estruturas de dados são bem parecidos. E aí, por último, aqui a gente vai fazer uma conversão de lista para tupla. Então, aqui eu tenho uma lista de notas, que é simplesmente, né, aquela minha lista, aquela tupla que eu tinha, só que daí eu vou chamar o método list, que cria uma lista nova. Ou seja, eu estou pegando uma tupla e eu estou transformando numa lista. Estou fazendo um caching aqui de variável. E onde eu armazeno isso? Dentro da variável lista de notas aqui.
Aí eu vou pegar isso daqui, eu vou dar um append, vou adicionar uma nota 10. Ok. Em novas notas aqui, é uma tupla agora. E como que eu vou criar essa tupla? Eu vou passar uma lista. Então, se você for ver aqui, a gente tinha uma tupla que eu transformei em lista. E aí depois disso eu adicionei um valor. Eu não poderia fazer isso numa tupla, né? Porque elas são imutáveis. E aí depois disso eu peguei aquela lista e eu transformei de novo numa tupla. E agora eu vou imprimir isso daqui. Notas atualizadas igual a new grades. O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a lista anterior de notas, 7.5, 9, etc. Só que agora a gente tem o 10. E o interessante é, a gente transformou em lista, depois a gente transformou em tupla de novo. Então você pode fazer esse casting, né, e alterar entre os tipos, caso você veja a necessidade de fazer com que uma lista se torne imutável, ou o contrário, né, você quer alterar uma tupla, transformá-la numa lista. E aí agora a gente tem o nosso terceiro tipo de estrutura de dados, que são os conjuntos ou sets, que é uma estrutura que ela é campeã em velocidade de busca, né? É uma estrutura extremamente rápida e eficiente em questão de processamento. E um conjunto ou um set é uma coleção de valores únicos, sem uma ordem definida. Então você tem que pensar nele como uma sacola, né? Um universo, onde cada objeto ele pode aparecer no máximo uma vez. Porque do mesmo jeito que a gente trabalha em teoria dos conjuntos, né? A única coisa que importa é se o valor está presente ou ausente no meu conjunto. Como funciona por dentro, né, a função hash aqui, então a gente vai dar uma olhada nisso. O segredo por trás da velocidade dos conjuntos é que quando você adiciona um conjunto, o Python ele calcula o hash code desse item. Ou seja, é um número que é gerado a partir do conteúdo. Então, por exemplo aqui, se eu tenho uma string chamada Python, né, qual que é o hash disso daqui? É só você usar o método hash e passar o valor aqui Python. Qual que é no retorno? É essa sequência aqui de caracteres. Esse aqui é o hash, que representa a string Python. E se eu tenho o número 42 e eu quero o hash disso, como que ele é representado? É simplesmente 42. Aí agora a gente tem aqui o hash de 3.14, que seria mais ou menos pi, né? Próximo, aí a gente vai obter 3 pontos aqui. Esse número ele vai determinar em qual gaveta da memória o item vai ficar. Então quando você pergunta x dentro de um conjunto, a única coisa que o Python precisa fazer é calcular o hash daquele valor. E ele vai procurar numa gaveta, né? Ele vai procurar aonde está aquilo ali. Então, por exemplo, eu passei x, ele vai calcular o hash de x, e ele vai olhar essa sequência aqui e vai procurar essa chave. E vai direto na gaveta correspondente e vai ver se o item está lá ou não, né? Se ele existe ou não. Por que isso aqui é mais rápido do que uma lista? Com uma lista, o Python ele vai precisar verificar item por item até ele encontrar o valor, ou seja, ele vai acessar todos os índices procurando aquele valor que você perguntou. Se a lista tem 1 milhão de itens, então ele vai acessar o índice 1, o índice 2, 3, 4, 5, até 1 milhão, e ele vai sempre procurar aquele valor que você perguntou. Então, no pior dos casos, você vai ter 1 milhão de comparações. O seu código ele vai iterar aquela lista 1 milhão de vezes. Com 7, isso aqui não importa, né? Tipo, é independente do tamanho. Então, porque no caso do set, a única coisa que ele vai fazer é pegar aquele valor, vai gerar o hashcode e vai procurar exatamente onde ele quer, né? Na gaveta certa. Ou seja, você só vai ter uma única comparação ou poucas. Operação agora aqui, ó, se vocês forem olhar, x dentro de uma lista. Então você vai ter uma lista aqui, aí você pode, como é que isso vai funcionar? Você vai ter até n comparações. Então se tiver 1 milhão, como eu falei, você vai ter 1 milhão de comparações. No set, o que você vai ter? Aproximadamente uma. Você vai procurar exatamente onde você quer. Para inserir um item na lista, se você for colocar no final da lista, é extremamente rápido, porque ele sabe o índice final. No set também, né? Não tem problema. Agora, a operação de remoção numa lista, ela é extremamente lenta, né? Porque você tem que encontrar o índice certo para poder remover aquilo. Agora no set não, porque novamente, do mesmo jeito que ele insere, ele remove. Ele vai direto no hashcode, procura o valor e aí ele faz essa inserção, essa remoção daquela gaveta específica. E aí se a gente for aqui, né, a gente vai ter alguns métodos disponíveis. Aqui a gente vai ter a característica de criação e unicidade. Para criar um conjunto, nós usamos chaves. E aí, parecido com um dicionário. Só que sem os dois pontos, porque a gente não vai ter associação de chave e de valor aqui. Apenas o valor. É igual na matemática. Então, qualquer valor duplicado, ele é automaticamente ignorado, né?
porque isso aqui é um conjunto. E aí isso aqui é bem útil para remover duplicados de uma lista, né? Então imagina que você tem uma lista ali, você quer remover todos os itens que estão duplicados, triplicados, todos os valores que se repetem. Simplesmente pega a sua lista e transforma num conjunto, e aí depois transforma numa lista de novo, né? O problema disso, né, é que você pode acabar perdendo a ordem também dos valores, porque conjuntos não são necessariamente ordenados. Mas se a única questão aqui é remover duplicados, isso aqui é uma forma útil. Aí, um adendo aqui, né, é que para a criação de um conjunto vazio, você tem que usar esse método aqui, que é o set, set seria conjunto em inglês, aí você abre e fecha parênteses. Se você usar apenas o abrir e fechar de chaves, o que ele vai criar é um dicionário vazio, não um conjunto vazio. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar um conjunto, e aí todos os valores duplicados, eles são automaticamente removidos aqui. Dentro desse meu conjunto, eu tenho maçã, banana, cereja, e aí repete, eu vou ter maçã e banana de novo. Quando eu criar isso daqui, ele vai pegar esses valores, esses três primeiros que são únicos, e vai salvar. E aí quando chegar aqui, esse aqui é duplicata, não precisa adicionar, esse aqui também é uma cópia, não precisa adicionar. Então a única coisa que eu vou ter dentro desse conjunto são esses três valores aqui, maçã, banana e cereja. Quando eu dou um print nisso, o que é que eu vou obter? Banana, maçã e cereja. Né? E que a ordem aqui, é como vocês podem ver, ó, olha o que aconteceu. Eu tinha maçã, eu tinha banana e eu tinha cereja. Quando eu criei um conjunto, a ordem ela foi alterada. Porque, novamente, conjuntos não são necessariamente ordenados. Mas os valores duplicados foram removidos. Então eu fui de 5 itens que eu passei aqui para somente 3, né? E agora a gente vai usar aqui um conjunto para remover duplicados de uma lista. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma lista com duplicados de e-mail. Tenho a.a.com. Tenho b.b.com. E aí agora vai repetir, ó. A.a. Isso aqui é uma cópia. Eu tenho C. E agora eu tenho B repetindo também. Aí eu vou querer só os valores que são únicos aqui. A ordem para mim não importa. Vou criar um conjunto. E o que vai ter nesse conjunto? A minha lista de e-mails. Então ele vai pegar aquela lista, ele vai acessar todos os valores e vai remover os duplicados. Quando eu imprimir isso daqui, a única coisa que eu vou ter, né, são valores únicos, porque isso aqui é um conjunto. Então quando eu imprimo isso, eu tenho A, C e B. Novamente, a ordem ficou alterada, né, porque isso aqui é um conjunto e ele não é necessariamente ordenado. Então eu imprimo aqui, ó, eu dou um len com meu e-mails com duplicatas, para ele calcular o número de elementos. Depois disso eu imprimo len e-mails únicos. Então eu tinha 5 e-mails na minha lista, se eu contar as duplicatas, e aí sobraram 3, porque ele removeu 2 cópias, né? 5 menos 2, 3. Então esse aqui é um jeito rápido aqui de remover duplicatas de uma lista. Aí agora aqui a gente vai criar um conjunto vazio. Então aqui, ó, vou criar essa variável conjunto vazio e ela vai ser igual set, abre parênteses, fecha parênteses. Isso aqui é um método. Chamei o método set que criou um conjunto vazio. Se eu simplesmente abrir e fechar chaves, o que eu estou criando? Um dicionário. E eu coloquei nessa variável aqui, dicionário. Aí agora a gente vai ver o tipo dessas duas variáveis, né? O que tem dentro dessa variável aqui, que o set criou para mim. O set, abre e fecha parênteses. Ele criou um objeto da classe set, ou seja, um conjunto. E é um conjunto com o quê? Nada, né? Porque ele está vazio, eu não passei absolutamente nada dentro do parâmetro, então ele criou um conjunto vazio. Agora, quando eu abri e fechei chaves, o que ele criou foi um dicionário vazio. É como vocês podem ver aqui na classe, né? Isso aqui é do tipo dicionário. Então não confundam, por favor, os métodos aqui, né? Para criar conjuntos vazios. E aí, depois disso, né, a gente vai fazer uma comparação de performance entre uma lista e um conjunto. E a gente vai dar um import aqui na classe, na biblioteca Time, né? Para poder fazer a contagem do tempo de execução aqui do meu código. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma variável, um número. Aí isso aqui, a gente usa o underline, né? Porque o ponto, em Python, ele representa a casa decimal. Então, isso aqui, por exemplo, seria 1. Só que é difícil de visualizar as casas decimais, né? Então, o underline serve para isso em linguagem de programação. Então, isso daqui, ó, é 1000, 1 milhão. Eu tenho um número, 1 milhão, número inteiro. Aí eu tenho uma lista. Vou criar ela aqui. E aí, o que eu vou armazenar dentro dessa lista?
um range que vai até 1 milhão. Então esse range aqui, né, ele vai ter todos os números até 999 mil. Todos os números inteiros naturais. Criei essa lista, essa large list aqui, que é a minha lista grande. E agora eu vou fazer um conjunto, onde isso aqui vai ser large set. O que vai ter dentro desse meu conjunto? Todos os números, né, até 1 milhão excludente, ou seja, até 999.999. E aí aqui eu tenho o meu objetivo, né? No pior caso, aqui, o size menos 1 aqui, que é o final da lista. Porque como eu disse, né, o 1 milhão ele é excludente. Se eu tenho 1 milhão, essa lista aqui ela vai até o 999.999. Aí agora a gente vai fazer uma busca, né, uma varredura dentro da minha lista. Então eu vou começar a minha contagem aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, variável, criei uma variável aqui, que ela vai armazenar? Time, e aí eu vou dar um performance counter aqui. O que ele vai fazer? Ele vai contar o tempo de execução, né? Eu vou meio que marcar o meu relógio, tipo, em que ponto eu estou no início. Beleza? E aí vai ser igual, eu vou criar aqui isso aqui não importa. Variável vazia, né? Eu não preciso armazenar esse lugar nenhum. Mas eu poderia colocar uma letra M aqui, por exemplo. Var. Irrelevante. Então eu vou deixar vazio. A única coisa que eu ligo aqui é o tempo de execução. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar o último número, né? 999.999. Um large list. E aí eu vou procurar ele dentro da minha lista. Tô perguntando, né, se esse número tá lá dentro. Como que você faz isso numa lista? Eu vou pegar o índice 1, eu vou ver se ele é igual à variável que eu tô perguntando. Pegar o índice 2, 3, 4, 5. Então esse comando aqui, ele vai fazer 1 milhão de comparações. E aí depois que ele faz isso, né, ele vai retornar verdadeiro, porque eu sei que esse número tá dentro do intervalo de 1 até 999.999. E aí quando isso terminar de executar, eu vou contar meu timer de novo, né? Então eu vou pegar aqui o tempo do meu relógio. E aí esse aqui é o tempo de início e esse aqui é o tempo de fim. Se eu pego o meu tempo final e eu tiro o meu tempo inicial, essa variação é o tempo de execução. Então aqui, ó, tenho minha variável, que é o tempo da minha lista ser executada. Então a gente acabou de se calcular, né, o tempo de performance desse comando aqui, que faz uma varredura de quase 1 milhão de itens. Se a gente imprimir isso daqui, que é o que está sendo feito aqui embaixo, você pode ver que vai levar, no meu computador aqui, no meu processador, levou 0,027 segundos. E aí agora a gente vai calcular o tempo de performance usando conjuntos. Então o que a gente faz? Marca o tempo de início no nosso relógio, no nosso contador aqui, salva numa variável, e agora a gente usa esse comando aqui. Esse meu número, ele está dentro do meu conjunto, só que aqui é diferente, né? O que ele vai executar? Ele vai calcular o hashcode disso daqui, de 999.999, e ele vai procurar numa gaveta específica do large set, e ele vai falar, tá lá ou não tá? Sim ou não, verdadeiro ou falso. Como eu disse, isso aqui vai retornar verdadeiro. E aí depois de executar, eu vou pegar de novo o tempo do meu relógio aqui, o tempo final. Tempo final menos o tempo inicial, é o tempo de execução. E aí eu vou salvar isso aqui, um time set, né, que é o tempo que demorou usando conjuntos. E vou dar um print. Quando eu dou um print nisso daqui, vocês podem ver, ó, que o número de casas depois da vírgula aumentou bastante. Ou seja, o tempo necessário para fazer essa operação usando conjuntos foi bem menor. E aí qual que é a diferença, né? Eu vou pegar um e vou dividir pelo outro. Ó. Vou pegar o tempo usando lista e eu vou dividir pelo tempo usando conjuntos. E aí foi quantas vezes mais rápido? 244 vezes. Então, tipo, em questão de performance, pelo menos aqui, a gente teve uma performance 244 vezes mais rápida. Se eu executar de novo, aqui foi por coincidência, tá? 253. Não vai dar necessariamente o número exato, 59. Mas é por volta disso. 240 vezes mais rápido. Agora a gente vai descer aqui, né? E vamos trabalhar com uniões e interseções, porque conjuntos, né? Existem métodos para isso. Então, sets, eles vão funcionar exatamente como conjuntos matemáticos, e dentro deles você pode fazer operações clássicas de teoria dos conjuntos. A primeira delas, né, é a união, que é usando a barra aqui, a barra vertical. E aí isso aqui significa que todos os elementos, né, que estão dentro do conjunto A, ou
do B ou em ambos, né? É uma união. E aí a gente tem a interseção, que é o e-comercial, que representa que todos os elementos que estão em A, eles devem estar em B ao mesmo tempo. Então a gente está falando da interseção desses dois conjuntos. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho um conjunto aqui, né? Chamado matemática. E aí dentro desse conjunto, eu tenho uma turma aqui de alunos. O primeiro aluno é a Ana, o segundo é o Bruno, depois isso o Carlos e a Diana. Todos eles estão matriculados em matemática. Então, dentro desse conjunto aqui, são alunos de matemática. E agora, dentro desse outro conjunto aqui, a gente tem alunos de economia. Então, quem a gente tem aqui? Bruno, Diana, Eduardo e Flávia. Se eu pegar a união desses dois conjuntos, o que eu vou ter são todos os alunos sem repetições. Então, ele vai pegar o conjunto de alunos de matemática e alunos de economia, vai juntar os dois, né? E como isso aqui são conjuntos, a gente não tem repetição. Eu vou imprimir aqui, ó, todos os alunos. O que que eu vou ter? Diana, Eduardo, Flávia, Bruno, Ana e Carlos. E aí, como vocês podem ver de novo, a ordem ela é meio aleatória aqui, porque isso aqui é um conjunto. Então, Diana, que era o último elemento aqui que eu inseri, né? Acabou se tornando o primeiro, por exemplo. E isso aqui é o que a união faz, né? A minha barra vertical aqui, matemática e economia. Agora, se eu usar a interseção, eu vou criar essa variável, ambos os cursos, vou pegar o meu conjunto de alunos de matemática, vou usar o e-comercial e vou colocar aqui a minha variável com um conjunto de alunos de economia. O que ele está pegando aqui são alunos que cursam tanto matemática quanto economia, a interseção de dois conjuntos. O que eu vou obter aqui dentro? Bruno e Diana, que como vocês podem ver, ó, em matemática eu tenho o Bruno, economia também, e a Diana está matriculada em matemática e também em economia. Então o que eu peguei aqui foi apenas a minha interseção, né, dos meus dois conjuntos. E agora a gente tem aqui métodos para diferença e diferença simétrica. Diferença, sinal de menos, né, são elementos que eles estão em A, mas não estão em B. Ou seja, a diferença de um conjunto para o outro. E a diferença simétrica, com o sinal aqui de elevado, né, são elementos que eles estão em apenas uma das coleções, mas não os dois. Ou seja, são elementos exclusivos, né, pelo menos de um dos conjuntos. Então, se a gente for aqui, eu tenho aquela mesma turma de matemática e aquela mesma turma de economia. E aí eu vou usar o sinal de menos. Então, o que eu quero aqui é só em matemática e que não está em economia. Então, eu vou pegar o meu conjunto de alunos de matemática e aí eu vou remover nos alunos de economia. O que eu estou fazendo aqui é o que está dentro de A, mas não está dentro de B. Então, eu removi tudo que tinha dentro de economia. Então, a única coisa que vai sobrar aqui são alunos que são apenas de matemática. Se você for imaginar um diagrama de Venn, né? Isso aqui seria o lado esquerdo do meu conjunto, sem a interseção. E se você for dar um print nisso aqui, que a gente vai ter esse 1 IMF aqui, é somente matriculado em matemática. O que eu vou obter? Ana e Carlos. Por que Ana e Carlos? Porque Bruna e Diana estavam dentro do grupo de matemática, de economia. E quando a gente usou o sinal de menos aqui, a gente fez a exclusão. Aí agora aqui, se a gente for usar a diferença simétrica, isso aqui significa que é em uma matéria ou outra. Então, o que eu estou removendo aqui é a interseção. Ou seja, eu quero elementos que eles são exclusivos ou de matemática ou de economia. E aí eu faço a união desses elementos exclusivos. E aí eu vou ter um conjunto, né? Que é o conjunto sem a interseção. Então, o que eu vou ter aqui, ó, nesse novo grupo aqui, esse only one aqui, que são os alunos matriculados em apenas uma matéria. Eu vou ter Eduardo, Flávia, Ana e Carlos. Ana e Carlos, a gente sabia que já estava matriculado apenas em matemática. E se a gente for ver o Eduardo e a Flávia, eles estão apenas em economia. Então isso aqui está correto. E aí aqui a gente pode fazer uma verificação, né, de subconjuntos. Então, por exemplo, eu vou criar um subconjunto aqui, chamado Ana e Bruno. Eu vou chamar isso aqui de Basics. Aí eu vou perguntar, esse conjunto aqui, esse subconjunto que eu acabei de criar, ele está dentro de matemática? Então eu vou pegar o Basics, vou usar um ponto aqui para chamar o método e_subset. Então, ou seja, é um subconjunto? Ok. Subconjunto de qual conjunto? Matemática. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ver se todos os elementos de Basic
eles estão dentro de matemática. Então, assim, Ana e Bruno, eles estão matriculados em matemática? Ana, Bruno, eles estão. Então, isso aqui tem que retornar verdadeiro. Então, se a gente rodar isso daqui, o que eu vou obter é true. Mas, por exemplo, se eu colocasse um nome aqui que não está contido ali, eu vou colocar José. Isso aqui vai dar false. Falso, porque Ana e Bruno podem estar matriculados, mas esse José aqui, né, ele não está lá dentro, então esse estudo conjunto inteiro ele não está dentro de matemática. Se eu adicionar um outro nome, por exemplo, é Carlos, e rodar isso daqui, aí é verdadeiro, porque Carlos também está dentro de matemática. Então isso aqui é uma maneira de testar, né, se o meu conjunto ele é um subconjunto de outro, é usando o método isSubset. Aí aqui a gente tem métodos para verificação de pertencimento. O uso mais comum, né, de conjuntos do dia a dia é verificar se um elemento ele pertence a um certo grupo. Então, como vimos, isso aqui é muito mais rápido, né, quando você usa um conjunto do que com listas, principalmente quando o meu conjunto de dados ele é grande. Então, por exemplo, uma lista pequena e um conjunto pequeno, eles têm quase o mesmo tempo de performance, né, se forem minúsculos. Só que quando o tamanho dos dados ele cresce demais, o conjunto acaba tendo um ganho de performance muito alto. Então a gente vai fazer essa verificação de pertencimento, um exemplo prático. A gente vai filtrar comentários com palavras proibidas, né? Então a gente tem aqui, ó, um conjunto. A gente sabe que é um conjunto porque tem chaves abrindo. E aí esse conjunto, ele tem essas palavras aqui, ó. Spam, sale, free, urgent e click. E, geralmente isso aqui são palavras que são banidas, né, em caixas de e-mail, que geralmente é spam de venda de produtos, por exemplo, ou e-mails falsos. E agora a gente tem aqui uma lista de comentários, por exemplo. Comentários de usuários. Aí aqui dentro tem Great Product, né? Alguém recomendando um produto. Tem um outro comentário que é falando sobre o tempo de entrega. Tem um outro comentário, tá escrito aqui Free, for Unlimited Time, Urgent, que provavelmente é um e-mail de spam aqui, é phishing ou alguma coisa parecida. E a gente tem mais, né, comentários dentro dessa lista aqui, né? Uma lista, porque abre colchetes aqui. E agora a gente vai fazer uma verificação dos nossos comentários. Aí basicamente eu tenho um laço de repetição. Eu vou querer cada comentário dentro da lista comentários. Então eu vou ler, né, comentário por comentário e vou executar essas linhas aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, que eu vou pegar as palavras. Primeira coisa que eu vou fazer, né, comentário, eu vou pegar todo o comentário da pessoa, eu vou deixar em letra minúscula. A gente vai fazer isso porque em strings, né, palavras que são escritas em maiúsculas e em minúsculas elas são diferentes, né? Então, por exemplo, a palavra casa, ela é diferente, né, diferente da palavra casa em minúsculo. Porque o Python, ele diferencia entre letras maiúsculas e letras minúsculas. A maior parte das linguagens de programação também fazem isso. Se você tiver isso aqui, ó, o S maiúsculo, o A aqui, se for ficar variando o tamanho da letra, ele vai entender como palavras diferentes. Então a gente só pega tudo, padroniza, né? Ou deixa em minúsculo, ou deixa em maiúsculo. O normal é deixar em minúsculo. E aí depois que a frase inteira estiver em minúsculo, a gente vai usar o método split para dividir, né, aquela cadeia ali em palavras. Fazer essa divisão. Então a gente vai ter aqui, ó, uma lista de palavras, por causa do método split no final. Aí agora a gente vai executar aqui, para ver se tem palavras proibidas. Vai usar o método N para cada palavra aqui dentro de palavras proibidas. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tinha o nosso conjunto de palavras proibidas. Então a gente vai pegar cada uma delas e a gente vai executar aqui, ó. Essa palavra proibida, ela tá dentro de palavras. Ou seja, eu peguei todas as palavras daquela frase e agora eu estou verificando se tem uma palavra proibida ali dentro. Ok? E aí eu vou dar um status aqui, né? Status de bloqueado, se has prohibited aqui for verdadeiro. Se não, status de aprovado. Então, quando a pessoa for comentar,
ou ela vai ser do status de bloqueado, ou ela vai obter o status de aprovado. Aprovado se a minha variável aqui hasPrivate for verdadeira. Não, desculpa, for falsa, né? E aí eu vou dar um print com o status da pessoa e o comentário, pra gente poder ver o que isso aqui vai acontecer. Se a gente roda isso, a gente vê que essa frase aqui foi aprovada, porque nenhuma das palavras aqui dentro, né, ela tá dentro do conjunto de palavras proibidas. Mas daí bloqueado, ó, a gente tem, por exemplo, essa daqui. Por quê? A gente vê que tem as palavras free, limited time e urgent. E aí, se você ver em palavras proibidas, tem free. Então é proibido, né, usar essa palavra dentro do seu comentário, senão ele é automaticamente bloqueado. Existem umas redes sociais que fazem isso. Você escreve uma palavra e ela censura automaticamente, que é geralmente um algoritmo baseado nisso daqui. E agora a gente tem aqui por último, ó, bloqueado. Ó, clique aqui para ganhar um prêmio. Clique, tá uma palavra proibida. Então, se o usuário digitou isso daqui, comentário bloqueado. Aí isso aqui, né, é a verificação de pertencimento, que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente olhou se a minha palavra proibida, ela estava dentro da minha lista de palavras. Então, tipo, algum elemento desse conjunto aqui tá dentro daquela lista. Foi isso que a gente fez. Se tivesse, né, bloqueado ou aprovado.